AFHI11. Hoje vamos ver os principais destaques e as movimentações que esse fundo trouxe para a gente este mês. Relatório gerencial aqui do mês de junho de 2026. O fundo tem uma taxa de administração aqui de 1%, sem taxa de performance, né? Teve o início das suas atividades aqui em 2021, com quase 39 mil cotistas, patrimônio líquido aqui em 500 milhões, pós-emissão, né? Cota patrimonial R$ 94,67, cota mercado R$ 95,46. E aqui a gente vê a sua oitava emissão de cotas, né? O fundo conseguiu a captação do direito de preferência de 10,8 milhões, nas sobras aqui e montante adicional 36,9 milhões e o montante total ficou em 47,7 milhões, né? E aqui a gente já consegue, ele já traz para a gente aí a alocação pós-emissão, o total alocado, né, pós a liquidação já está em 36,3 milhões. E o fundo com patrimônio líquido de 500 milhões. E aqui vemos o seu resultado do mês, né? Mas antes, se você gosta de conteúdo de fundos imobiliários, toda semana eu trago novos relatórios aqui no canal. Então, aproveita, deixa um like e se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aqui vemos o seu resultado do mês, né? O fundo gerou R$ 1,09, distribuiu R$ 1,03, tem um resultado total acumulado de R$ 0,91, sendo R$ 0,41 a sua reserva, né? E 50 centavinhos uma inflação acruada e não distribuída. E a gente vê, né, o resultado do mês, a sua reserva acumulada, que desde março ela vem subindo. E ele traz aqui para a gente que em junho o fundo aferiu um lucro em regime caixa, somado ao saldo acumulado e não distribuído, totalizava R$ 1,44 por cota. E a equipe de gestão optou por distribuir R$ 1,03. Ele destaca aqui que todas as suas operações elas seguem adimplentes e traz aqui em relação aos seus rendimentos, que foram anunciados, né, no dia 14/7 e pagos no dia 21/7, R$ 1,03. E este valor é equivalente a um dividend yield mensal de 1,08 e um anual de 13,74. E aqui vemos algumas movimentações, né? Ele destaca que no dia 17/6 o fundo aferiu no mercado secundário um volume de quase 3 milhões do CRI Mateus, uma taxa de IPCA mais 9%, né? Ele traz aqui também para a gente que no dia 17 também o fundo aferiu no mercado secundário também um volume de 4,3 milhões, referente a um CRI do açaí, uma taxa de IPCA mais 9%. E aqui no dia 17, o dia 17/6 e 3/7, o fundo aferiu no mercado secundário um volume de 12,6 milhões do CRI Bem Brasil, uma taxa média ponderada de IPCA mais 9,59. E ele coloca aqui, né, que posteriormente, no dia 6/7, o fundo vendeu um volume de 19,8 milhões, a totalidade, né, da posição no mercado secundário, a taxa de IPCA mais 9%, gerando um ganho decorrente do fechamento do spread entre o preço da aquisição e o preço de venda, né? Um tradezinho aí, né? Aqui ele traz para a gente também, né, que no dia 24/6 o fundo comprou no mercado secundário um volume total de 595 mil, referente a um CRI da Redditor, a taxa de IPCA mais 9,99. Trata-se de uma operação já presente na carteira do fundo. E entre o dia 3/7 e 14/7, o fundo também comprou no mercado secundário um volume total de 5,9 milhões, o CRI do Gari Atacadão. E também essa operação ela já é presente aí na carteira do fundo. E também no dia 21/7, ele coloca aqui que o fundo adquiriu no mercado secundário um volume total de 5 milhões referente ao CRI do Galeria Bank, a taxa de IPCA mais 9,90. E por último, né, ele coloca aqui para a gente que entre o dia 21/5 e 1/6 o fundo adquiriu no mercado secundário um volume de 5 milhões referente ao CRI do RBVA GPA. A taxa é de IPCA mais 10,10%. E trata-se também de uma operação já presente na carteira do fundo. Aqui ele traz para a gente, né, as projeções
ele coloca aqui que em junho o resultado do fundo foi positivamente impactado pelo IPCA de abril, que foi 0,67, e ele coloca aqui que a gestão ela continua focada na alocação do montante captado na oitava emissão de cotas do fundo em operações indexadas ao IPCA. Por fim, né, a equipe de gestão ela informa que está estruturando uma nova operação indexada ao IPCA com perspectiva de liquidação nos próximos 2 meses. A alocação dessa nova operação deve ficar próxima aí de 2% do patrimônio líquido do fundo. Aqui ele traz para a gente, né, o retorno sobre o investimento. Ele investiu aí quase 25 milhões, teve um retorno de quase 980 mil, uma taxa de IPCA mais 9,87. Aqui vemos os seus resultados, né? O fundo gerou 1,9, distribuiu aqui 1,3, tem 40 centavinhos aqui de reserva acumulada. Acumulado dos últimos 6 meses, o fundo gerou 6,11 e pagou aí 6,1. Aqui vemos o histórico de cotistas que segue subindo, sua cota patrimonial teve uma queda aqui, né? Aqui vemos a sua liquidez média diária e aqui vemos a composição da sua carteira, né? Sua maior operação 5,4% e aqui a composição da carteira por devedor. Aqui já tem um pouquinho mais de concentração, o que é normal, né? A gente normalmente vê aí a composição da carteira só por operação, aí ela fica um pouco mais baixa. Porém, quando a gente vê aqui a composição da carteira por devedor, é normal em fundos de CRI ter uma concentração um pouco maior. E aqui a gente vê o resumo da sua carteira, né? Hoje está 62,65 em PCA, 1,19 pré-fixado, 26,47 em CDI e 9,69 em caixa. As movimentações que a gente já comentou, né? A venda do CRI do Bem Brasil e aqui a alocação do fundo por indexador. É quase que um 70-30, né? E aqui um pouquinho de pré-fixado. Aqui por instrumento, né, a gente vê 90% em CRI, 9,69 em caixa. Tipo de risco, ele coloca aqui contratual 53, pulverizado 25 e corporativo 22. Tipo de risco, né, 73% high grade, tem 26,75 aqui em operações high yield. Alocação do fundo aqui por segmento, né, a gente vê aqui dos mais variados e aqui o resumo das suas operações, né? A gente vê aqui um detalhamento das suas operações. E é isso, pessoal, que temos para comentar de AFHI 11. O fundo segue bem tranquilo, né? Qualquer movimentação eu trago aqui para vocês. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.